esse gigante será derrotado em nome de Jesus. De qualquer natureza, seja no casamento, na família, no teu trabalho, na vida espiritual, qualquer área em que esse gigante esteja atuando, Deus vai te dar vitória, porque com Deus você vence qualquer gigante. Amém? 1 Samuel capítulo 17 e o versículo de número 23, assim está escrito a palavra de Deus. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Nós estamos diante de uma situação humilhante, diga-se de passagem, né? Uma situação onde colocou Israel num lugar muito humilhante. Um povo que tinha a promessa de Deus, mas que não entendiam o poder que este Deus tinha. Muitas pessoas hoje vivem assim, né? Estão nas igrejas, dizem que servem a Deus, que são fiéis, mas na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da tempestade, essa pessoa esmurece. Parece que ela não conhece o poder do Deus que ela diz servir. Irmãos, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus já abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus arrasou com o Egito, humilhando as divindades lá do Egito. Cada praga era uma humilhação para um Deus daquela nação. O nosso Deus já fez cair alimento do céu, já abriu o Jordão, já abençoou o seu povo com milagres extraordinários. Às vezes parece que a gente esquece que o Deus que nós estamos servindo hoje é aquele que já fez tantos milagres no passado. Ele é o nosso Deus, é aquele que operou tantas coisas boas e ele continua fazendo maravilhas no coração daqueles que acreditam, daqueles que o buscam com coração sincero. Então o teu Deus é forte. Escreve aí no chat: o meu Deus é forte. O meu Deus é forte. Ele é o Todo-Poderoso, irmão. Então esse povo estava ali envergonhado. Diz o texto aqui que por 40 dias, vejam só, 40 dias, manhã e tarde, Israel era colocado diante de um desafio. Está no versículo 16. Pode ler. Durante 40 dias, manhã e tarde, aquele gigante desafiava Israel. Não aparecia um homem. Nenhum tinha coragem de encarar aquele gigante. Por quê? Porque seus olhos estavam focados somente no natural. Eles não conseguiam enxergar o sobrenatural. Eles não conseguiam enxergar além do físico. Eles não conseguiam perceber que Deus poderia lhes dar a vitória facilmente. Mas eles não tiveram coragem de encarar aquele gigante, porque não havia fé suficiente para encarar aquele desafio. E aí o versículo de número 8 vai dizer que o gigante falava desse jeito: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, dizia o filisteu. Mas a Bíblia diz aqui que o líder do exército, o rei Saul, bem como todo aquele exército, todos os soldados temiam. E esse temor que eles tinham, aquele medo que eles tinham do gigante, das ameaças dele, bloqueou o coração deles. Eles ficaram como que presos, de forma que recuavam todos os dias, manhã e tarde, era a mesma coisa. O gigante gritava: não tem um homem aí não tem nenhum homem em Israel,
para me encarar, vocês não confiam em Deus, não? Com certeza ele dizia outras palavras, insultava Israel, mas ninguém tinha coragem. O líder, o rei Saul, bem como todo o exército, temiam, e isso acabou bloqueando a ação daqueles homens. Assim, os inimigos permaneceram ali durante 40 dias debochando da fé deles e insultando a Deus. O que o filisteu não sabia, queridos, e é o que muitas pessoas hoje continuam sem saber, é que a Bíblia diz em Gálatas 6,17, não vos enganeis, né? Está escrito, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus estava só assistindo ali e pensando, se prepara, Golias, porque eu estou enviando um menino, eu estou enviando um menino para te envergonhar, para te derrotar e envergonhar todo o teu exército. Deus já sabia o que ele iria fazer. O filisteu não sabia que seria envergonhado, que seria morto, mas Deus já sabia tudo o que iria acontecer, né? Por amor dele, Davi é enviado àquele exército. Davi é enviado ali com a desculpa de levar alguma coisa para os irmãos, mas na verdade tudo foi um projeto de Deus. E eu acho muito lindo quando o texto diz, no versículo de número 23, quando o texto fala que Davi escutou aquelas palavras. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu aquela palavra. Sabe por que eu acho isso tremendo, muito maravilhoso? É porque uma coisa é insultar um homem que caminha no natural, outra coisa bem diferente é enfrentar quem anda cheio do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Esse gigante que já derrubou muitas pessoas e que está insultando você, que vive cheio do Espírito Santo, esse gigante, meu irmão, ele vai se ferrar, porque Deus vai usar você para derrotá-lo. Ele já ganhou muitas guerras, ele já envergonhou muitas pessoas que se dizem servas de Deus, mas que andam no natural. Mas você que anda cheio do Espírito Santo, esse gigante, ele vai ser envergonhado em nome de Jesus. Davi está aqui no capítulo 17, encarando o gigante, mas no capítulo anterior, no 16, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo, Deus passou a habitar na vida de Davi, e por isso que quando o gigante fala aqueles insultos e Davi ouviu, a Bíblia diz, Davi as ouviu, ou seja, agora um homem que anda cheio do Espírito Santo escutou os insultos desse inimigo, e agora chegou o momento desse inimigo ser derrotado. Escreve aí no chat, o gigante vai cair, o gigante vai cair, glória a Deus. Irmãos, mas hoje eu não quero falar aqui, o meu foco não vai se limitar aqui no embate de Davi e Golias. Eu quero falar mesmo com vocês hoje sobre outros gigantes que o jovem pastor de ovelhas teve de vencer antes de encarar o Golias. Davi, ele teve de passar por algumas etapas antes de vencer o herói dos filisteus. E eu quero declarar que você também vai passar por essas etapas, que você vai vencer nesses degraus, né, nesses momentos que todo homem de Deus enfrenta, toda mulher de Deus vive. Com Davi não foi diferente, ele teve que vencer alguns gigantes antes de encarar aquele inimigo.
Antes de você derrubar esse gigante que está insultando você, insultando o seu casamento, insultando a sua família, tentando destruir você, debochando da sua fé, ironizando a tua aliança com Deus, tentando prejudicar a tua comunhão com Deus, antes de você vencer esse gigante, você vai precisar vencer outros gigantes. É como se fosse uma espécie de preparo. Você vai vencendo outros gigantes até que você esteja habilitado, preparado, fortalecido, bem treinado para vencer outros gigantes maiores que virão pela frente. E o primeiro gigante que Davi venceu está aqui no versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Primeiro gigante que Davi teve que vencer. Davi não desistiu perante o descrédito. Ele teve que vencer o descrédito do irmão, da própria família. Vejam que a primeira pessoa que se levanta contra Davi é o seu irmão mais velho. A sua contrariedade era tão forte que a Bíblia diz que ele ficou irado. O fato de Eliabe perguntar a Davi sobre as ovelhas é porque ele queria lembrar a Davi que ele era apenas um garoto, cuidador de ovelhas. E por fim, ele ainda humilhou o irmão. É como se ele falasse para Davi: conhece o teu lugar, menino. Conhece o teu lugar, tu é apenas um garoto, cuidador de ovelhas. Ô irmão, quantas vezes acontece exatamente assim no seio familiar? Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus encheu você da unção do Espírito, Deus colocou a palavra dele dentro de você, Deus encheu você de poder, de autoridade, de unção do Espírito, ele te armou com as armas espirituais, aí ele te levanta para vencer os embates, aí alguém do teu lado começa a se levantar contra. Alguém do teu lado começa a ironizar tua fé, a debochar da tua comunhão. Conhece o teu lugar, menino. Tu cresceu do meu lado. Tu pensa que é o quê? Tá pensando que só porque é crente agora tu vai poder vencer nessa área, tu vai poder conquistar. Agora tu é o santão, agora tu é aquele especial, crentão. É assim que as pessoas agem muitas vezes dentro de casa. Davi enfrentou esse gigante e teve que lidar com o dissabor do irmão. E depois que ele venceu aqui a crítica do irmão, ele teve que lidar com a desconfiança do rei e líder daquele exército, o rei Saul. O versículo 33 está escrito: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul, ele tentou mostrar a Davi que ele não tinha condições de vencer aquele gigante. As intenções de Saul eram razoáveis, mas só no campo natural. Tanto Eliabe quanto Saul estavam enxergando apenas o mundo natural, visível, físico. Eles não conseguiam enxergar o sobrenatural. Eles não conseguiam ver no mundo do Espírito. E Davi,
Davi já estava em outra dimensão. Porque quem anda no Espírito anda em outra dimensão. Por isso que quem anda no Espírito pode restaurar o casamento, pode resgatar o filho do mundo perdido, pode restaurar sua vida financeira, pode curar as feridas da família, pode ajudar um amigo, pode cooperar com o crescimento de um irmão, pode aconselhar um que está querendo entrar por um caminho errado. Quem anda cheio do Espírito tem capacidade de derrubar os gigantes da caminhada.